Muito boa noite a todos. Estamos aqui hoje mais uma vez para falar do Evangelho no Lar, no capítulo 7. Lição de hoje: Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. E antes de nós fazermos então a leitura e os nossos comentários em relação a esse tema, vamos fazer a nossa vibração. E a vibração de hoje, no sábado, vai para todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e no Vale dos Suicidas. Então, que quem puder, que faça a sua oração e coloque esses nossos irmãos que se encontram em zonas difíceis em suas orações, para que eles possam encontrar de alguma forma os caminhos que levam a Jesus e a Deus nosso Pai. Vamos lá. E vamos então nesse momento nos conectar ao nosso anjo da guarda, nosso amigo querido de todas as horas. Agradecemos a Ti, querido irmão, por mais esta semana que passaste conosco. Que amanhã seja o início de uma nova semana de muita paz, serenidade e alegria em nossos corações. Que possamos trabalhar por servir ao Mestre Jesus. Agradecidos que estamos a você, anjo querido, pedimos que nos leve à presença de Ismael, anjo protetor do Brasil, e preposto de Jesus em nossas terras. A Ti, Ismael, agradecemos imensamente. Pedimos que você dulcifique o nosso coração através do Evangelho Redentor. Que você possa nos trazer muita luz, paz, tranquilidade aos nossos corações através das lições que Jesus nos legou. Agradecidos que estamos a Ti, Ismael, pedimos que nos leve à presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. A vocês, irmãos, agradecemos, pedimos que nos inspirem no bem e na caridade, que nós possamos deixar para trás o nosso passado delituoso, os nossos erros, e nos concentrarmos na ajuda ao próximo e na elevação moral de nossa alma. Agradecidos que estamos a vocês, pedimos que nos levem à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Mãe, que você possa dulcificar o nosso coração, o nosso pensamento, nos enchendo de paz, de alegria e nos levando à presença do Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com muita alegria que estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Que Tu possas nos iluminar, nos dar forças e que os Seus ensinamentos, Mestre, encontrem o nosso coração e que a partir dessas lições nós possamos nos doar cada dia e cada vez mais aos trabalhos e às obras de auxílio ao próximo. Que possamos sermos mais fraternos, mais solidários, mais preocupados com a situação e as dificuldades alheias, mas sempre visando a ajuda e não a maledicência, Senhor. E nesse momento, Mestre, pedimos que nos leve à presença do Pai Criador, Pai de infinita misericórdia e bondade. Te agradecemos, Pai, por tudo, por todo o carinho, por toda a proteção, pela família que nos cerca, pelo alimento que chega ao nosso corpo e à nossa alma, pelo trabalho que nos destes, pela profissão. Agradecemos por estarmos vivos e com saúde. E agradecemos ainda, Senhor, mesmo diante das dificuldades, das eventuais lutas severas que enfrentamos, agradecemos por estarmos conscientes das verdades espirituais, que elas nos fortaleçam para que possamos dar continuidade à nossa jornada com muita fé. E nesse momento voltamos os nossos melhores pensamentos de amor, de paz e de luz às equipes que trabalham e auxiliam o Dr. Bezerra de Menezes, pedindo a esses irmãos que levem muita luz, luzes de amor, de serenidade, de tranquilidade, a todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e no Vale dos Suicidas. Que esses nossos irmãos que se desviaram, Senhor, das leis maiores e que acabaram por sofrer as consequências dos seus atos, dos seus erros, que possam eles se conectar a Jesus através do pensamento, rogar ao Mestre o auxílio indispensável à sua recuperação, pedir ao Senhor Jesus que os ilumine,
que lhes tragam forças para que eles possam encontrar a paz de que necessitam, porque todos nós somos necessitados de luz. E que possam, assim, arrependendo-se dos seus erros, Senhor, serem conduzidos para colônias de refazimento, de regeneração, onde possam fortalecer suas almas, seus espíritos, para novas provações terrenas, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, lição de hoje do Evangelho: mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de as ter ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É que é preciso entender pelos primeiros, os sábios, os humildes, melhor dizendo, que se humilham diante de Deus, e não se creem superiores a todo mundo. E pelos segundos, os sábios e os prudentes, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque o negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o reconhecem. Porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela-os do céu aos mais simples e aos mais humildes, que se inclinam diante dele. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade, de preferência àqueles que creem possuir toda a luz, e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em os conduzir para si, lhes provando que existe. O poder de Deus brilha nas menores como nas maiores coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhe apraz os ter fechados. Que lhes apraz os ter fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que atinge seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convêm segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo lhe prescrever o que deve fazer e lhe dizer: se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, em tal momento antes que em um outro, porque esse momento está na minha conveniência. Que os incrédulos não se espantem, pois, se Deus e os espíritos que são os agentes da sua vontade não se submetem às suas exigências. Que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escutai com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade. Escuta, e não àqueles que se creem mais do que ele. Deus se dirá: não os poderia atingir pessoalmente com sinais manifestos em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? Sem dúvida ele o poderia. Mas então, onde estaria seu mérito? E, aliás, de que isso serviria? Não são vistos todos os dias se negarem à evidência e mesmo dizerem: se eu visse não creria, porque sei que é impossível? Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreender, nem seu coração para assentir. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal.
é porque, como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, seus filhos perdidos. Sabe que, cedo ou tarde, seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade, e então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, se lançarão por si mesmos nos seus braços e, como filho pródigo, lhe pedirão graça. Bom, essa lição do Evangelho, ela pode parecer ser um pouco mais complexa, mas ela é mais fácil de se entender. Na verdade, o que Jesus diz ali é que quem é orgulhoso e acha que não depende de nada e nem de ninguém para viver, não consegue enxergar Deus. Então, muitas das pessoas não conseguem ou não querem. Muitas pessoas, quando já têm uma estabilidade financeira, têm tudo aquilo que almejaram, procuram evitar de olhar para o próximo, pois sabe que com isso teriam que abrir mão muitas vezes do seu conforto, de um supérfluo, teriam que abrir mão do seu tempo para auxiliar e fazer as vontades de Deus e de Jesus. Então é muito mais fácil muitas vezes a gente se fechar nossa vista, fazer de conta que não existe o dia de amanhã, né? E com isso nós vivemos no nosso mundinho fechado, ignorando as dores alheias, quando nós sabemos que nós estamos aqui e somos parte de uma grande família. Que quando um está mal, o outro acaba ficando mal também. Basta que se veja um exemplo até bobo, né? Assim, quando alguém dentro da sua casa está mal, normalmente você acaba ficando mal também, por alguma razão. E essa razão é energia, é vibração, né? Isso para falar de coisa pequena. Agora, como é que o mundo, né, pode enfrentar uma pandemia, por exemplo, com tantos exemplos de egoísmo, né? Enquanto alguns estão se vacinando, outros morrendo aos milhares, né, por falta de vacina. Sendo que nós sabemos que deveríamos primeiro estar fazendo, por exemplo, uma ação global, né, para impedir a morte daqueles que estão no grupo de risco e assim sucessivamente. Então, aqui, né, a lição do Evangelho diz claramente que não adianta você olhar no espelho ou na sua oração e pedir para que Deus, Jesus ou que os bons espíritos se apresentem para você, para que você comece a acreditar então no plano espiritual, na existência de uma vida superior. Porque se você não enxerga a existência de Deus e não enxerga Jesus, é pelo seu orgulho, né? Pela vaidade, pela comodidade, né? Quando nós começamos a agir de uma maneira mais humilde, mais interessada pelos problemas alheios, no sentido de querer ajudar quem passa por uma privação e uma necessidade, nós vamos tomando conhecimento da existência de Deus. Nós vamos entendendo os porquês da vida. E eu convido todos realmente a se engajarem em algum tipo de auxílio ao próximo, né? Porque a felicidade, essa é a felicidade real. Quando a gente vê e enxerga no próximo um sorriso, uma alegria, né? São coisas que o dinheiro não compra. Basta que cada um faça uma reflexão. Todos nós aqui já tivemos a oportunidade de desejar muito alguma coisa. E quando a gente consegue conquistar aquela coisa, é motivo de uma grande alegria no momento. Mas passado algum tempo, já não é mais a mesma coisa, né? Por quê? Porque a felicidade conquistada através de conquistas materiais, ela é passageira, né? Só está bem realmente, só fica bem quem está em paz consigo mesmo, quem coloca a cabeça no travesseiro e dorme com tranquilidade, por estar praticando a bondade, a caridade, o auxílio ao próximo, por fazer orações, por estar transmitindo bons pensamentos e boas ideias àqueles que o cercam. Então, que a gente procure a transformação.
a nossa transformação moral. E a partir do momento em que nós nos engajarmos pela nossa transformação moral, tenhamos a plena certeza de que os bons espíritos vão nos acompanhar, vão nos auxiliar, e cada dia, cada vez mais, nós vamos sentir a presença deles e, consequentemente, não teremos dúvidas da existência de Jesus e de Deus em nossas vidas e na vida futura que se nos apresenta, que é a do plano espiritual. Então, acho que eu paro por aqui e que todos tenham uma ótima semana, fiquem em paz e que procurem estar em harmonia com todos os que os cercam. Um grande abraço a todos.